Qual foi a última vez que foram ao oftalmologista? Como é que foi colocar aqueles óculos e depois colocar aquelas coisas em cima umas das outras e depois ver lá embaixo, no meu oftalmologista tem um barco, não é? Ver o barco com a vela e tentar realmente decifrar o que estava lá. Não sei se vocês, não sei quantos de vocês viram isso, mas é uma coisa curiosa, porque quando nós vamos lá ficamos convencidos que realmente precisamos dos óculos. Bem, no final, talvez o preço, a última vez, por acaso, fiquei convencido que se calhar os óculos foi um devaneio meu, poderia ter usado os anteriores. Porque foi um pouco além daquilo que eu estava a contar. Mas pronto. De qualquer das maneiras, é muito interessante porque chegamos a uma idade em que já não vamos conseguir viver sem eles, não é? E eu, pelo menos, de manhã, ao ler, mesmo que acenda a luz, com bastante intensidade, se não tiver óculos, raramente, dificilmente vou ler. É coisas talvez da idade, não é? Mas pronto, de qualquer das maneiras, eu percebo que preciso verdadeiramente de óculos. E preciso de ver as coisas de uma forma bem clara. E para mim enquanto eu estava a pensar nessa questão, porque é o tema que Deus trouxe ao meu coração nesta manhã, acerca de como é que nós vemos a vida, se vemos à maneira de Deus ou se vemos à nossa maneira, Deus trouxe esta palavra muito claramente para mim, não é? Porquê? Porque muitas vezes este ano, o nosso ano é chamado, nós chamamos de recomeçar unido a Jesus, não é? Então, é uma oportunidade de nós nos juntarmos a Jesus e vermos como Deus quer que nós vejamos as coisas. Não é? Aí a passagem que hoje vamos ler acerca da chamada de um homem chamado Jeremias, o profeta Jeremias, que possivelmente já conhecem, já ouviram uma mensagem parecida com esta, nesta passagem se calhar 50 vezes, alguns de vocês, mas pronto, hoje vai ser a 51ª vez, por isso eu espero que Deus fale à vossa vida, como eu acredito que Ele quer falar, e à minha vida também. E Jeremias, só para fazer um bocadinho o enquadramento em que ele estava a viver, ele estava a viver numa época muito difícil para Israel, devido ao pecado do povo de Israel. Deus vai levar aquele povo para o cativeiro, e então Deus levanta um homem para fazer uma diferença. Deus já tinha declarado que o povo era pecador, era insubmisso, e que a menos se arrependesse iria para a Babilónia. E assim aconteceu. 70 anos para a Babilónia. Jeremias também iria acompanhar parte desse processo. Ou seja, ele também iria para o cativeiro com o povo. Ele vivia numa cidade muito pertinho de Jerusalém, chamada Anatote, a 4 km somente. Era uma cidade onde os sacerdotes viviam. E o pai de Jeremias era um sacerdote e possivelmente Jeremias também seria um deles. Então ele iniciou o seu ministério mais ou menos no ano 620 a.C., num ano de um rei extraordinário, que foi o rei Josias, que reinou durante 40 anos, mas por causa da desobediência dos outros reis e do povo de Israel, Deus os vai levar para o cativeiro, e Jeremias também parte. Não é? Houve várias fases do cativeiro. A primeira fase foi no ano 605, e depois em 596, e depois em 587. Foram as 3 levas do povo de Israel para o Egito, para completar os 70 anos de cativeiro. E o nome de Jeremias é interessante, significa levantado por Deus. E possivelmente essa é a grande chamada de Deus para ti e para mim também. Deus nos levanta a nós num tempo difícil, em tempos conturbados, em tempos em que precisamos de ser levantados por Deus para levar uma mensagem que se calhar não vai ser tão de agrado quanto as pessoas gostariam em algumas alturas, mas vai ser a única mensagem que nós podemos levar, que Deus nos manda levar. Então eu espero que de alguma forma o Senhor fale contigo também a história de Jeremias, na tua vida, na minha vida. Então, lendo um pouco esta palavra de Deus no capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que nascesse te consagrei, e te designei como profeta às nações. É interessante esta chamada, a escolha de Deus.
Este Deus que vai escolhendo as pessoas e chamando-as para si, não somente no Velho Testamento para algumas vocações, como profetas, como sacerdotes, mas verdadeiramente o Deus que foi chamando ao longo da história e que chama pessoas, e é interessante aqui, antes que eu te formasse do ventre da tua mãe. O Salmo 139 é um salmo que fala acerca que antes que tu fosses concebido, Deus já te conhecia nas entranhas. É uma coisa maravilhosa. E Deus já nos escolhe. Isto é realmente extraordinário. O apóstolo Paulo toma este tema também, levanta, diz: Deus nos escolheu antes da criação. Deus te escolheu antes que o mundo existisse para ser certo, irrepreensível, e te predestina para ser seu filho. Não há forma de dar volta ao texto aqui, não é? É tão claro. Este Deus que nos escolhe para sermos seus filhos amados. Jeremias sabia claramente isto. Quando aprova Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, diz outra versão. Ou seja, este Deus que nos chama. Jesus também diz claramente isto, não é? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Esta convicção que este é um Deus que vem ao nosso encontro, não é? Para aqueles que gostam de teologia, chamaríamos isto a predestinação ou a escolha de Deus, que não podemos negar. Vocês podem fazer o que quiserem ao texto bíblico, mas não podem passar estes versículos e tentar apagá-los, não é? E é curioso que este é um dos temas que é às vezes um pouco controverso. Há um livro de um homem chamado J. Parker que se chama A Soberania de Deus e a Responsabilidade Humana, no qual ele toca acerca da doutrina bíblica da eleição e da soberania de Deus. Deus é soberano na sua escolha para a nossa salvação. Ao mesmo tempo que também que Deus naturalmente nos dá a vontade e a escolha de nós podermos ir ao seu encontro ou não. Eu chamaria isto as duas avenidas paralelas da vida, que é a escolha de Deus e a decisão do homem. Quando Deus fala, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Agora, é Deus que está a bater à porta. Okay? Eu não quero desenvolver muito este tema, porque é um tema para mim que é muito claro na Escritura, ainda que isto não renega a necessidade do ser humano de responder ao amor de Deus, porque só assim é que nós poderemos ter uma experiência acerca do Senhor. Mas a forte convicção de que Deus nos ama e que Deus nos escolhe e que Deus nos chama é o que muitas vezes nos vai manter firmes na nossa vida e na nossa caminhada com o Senhor. A convicção da chamada de Deus é o que nos vai dar coragem e nos vai dar força para vivermos para Ele. Esta convicção de que é Deus que te está a chamar, é Deus que te está a convidar para caminhar com Ele, é o que te vai fazer persistir em momentos de criticismo, momentos de dificuldades, momentos de lutas na tua vida. Não é? Ao mesmo tempo, é a comunhão constante e pessoal que Jeremias tem com este Deus que vai ajudá-lo a permanecer fiel. Ou seja, Deus nunca nos criou como seres robôs ou sem vontade própria. Deus sempre nos dá a escolha e a necessidade de nós também podermos ir ao seu encontro. Mas eu acho que é tão interessante tu pensares assim, que tu és tão importante para Deus, que Ele te escolhe, que Ele te ama, que Ele revela o seu amor, que Ele decide verdadeiramente ir ao teu encontro e te salvar. E isto deve trazer um descanso santo à tua vida e uma confiança eterna. E mesmo que o teu pai e a tua mãe não tivessem planeado o teu nascimento, Deus já tinha planeado. Não é? Graças a Deus por isso. Eu sempre costumo dizer à minha mãe, claro, eu estraguei muitos planos da minha mãe, porque eu nasci, ela tinha 40 anos, naquela altura, filhos aos 40 anos não era uma coisa, era coisa de outro mundo. Não é? E então eu costumo dizer, às vezes, eu precisava tanto de nascer, que nasci até fora do tempo. Então, fico muito feliz, porque Deus sabia que eu tinha que nascer. Então, aí está. E Jeremias tinha esta convicção de que Deus o estava a chamar. Era Deus que veio falar com ele. E Jeremias responde. E a resposta de Jeremias é curiosa.
Vejamos lá no versículo 5 e 6. E então disse eu, Senhor Deus, eu não sei falar, eu sou apenas um menino. Claro que eu não era um menino, era um homem grande, mas não conseguia muito articular, achava ele. Mas o Senhor me respondeu, não digas, eu sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante de Deus, porque eu estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Jeremias considera a sua inadequação, acha-se inadequado, ao mesmo tempo que Deus traz ao de cima o verdadeiro sentimento de Jeremias, que era? O que está ali a dizer? O último versículo. Era medo. Tinha medo. Já tiveram medo? Sim. Têm medo de vez em quando de enfrentar algumas pessoas? De alguns desafios que têm na vida? Não tem. E Deus põe o dedo na ferida e diz, olha, sou eu que te chamo, por isso não tenhas medo. Claro, às vezes nós sempre procuramos arranjar desculpas para também não abraçarmos o que Deus tem para nós. Alguns dizem, eu sou novo demais. Outros dizem, eu sou velho demais. Outros dizem, eu não tenho tempo. E de repente ficam doentes e têm tempo a mais. E depois dizem, agora eu tenho tempo a mais. Ou seja, nós sempre procuramos às vezes encaixar este sentimento de fraqueza e insuficiência. Mas se formos a ver os grandes homens de Deus, todos eles tiveram esta luta. Moisés. Pensem em Moisés. Quem é que foi Moisés? Moisés, o grande libertador. Ele disse, Senhor, chama a todos menos a mim. Não é? Se olharmos para Abraão, o pai das nações, o pai da nação de Israel, ele disse, Senhor, eu já estou velho demais para ser pai de uma nação, quanto mais pai de nações. Não é? Isaías, quando Deus chama Isaías. O apóstolo Paulo, quando é chamado, e ele diz lá em Coríntios, é muito interessante, eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. O grande apóstolo Paulo. E algumas vezes ele até fala que é por ter medo eu saí daquele lugar e fui para outros. Mas o que vemos aqui é muito interessante. O último versículo é como que o ponto de viragem. Não temas porque eu estou contigo. Para te livrar. Era isto que Deus estava a querer lembrar este homem Jeremias, não é? E no percurso descobrimos o nosso chamado e iremos deparar a realidade de que o mais importante não são as capacidades, mas a disponibilidade. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Não sei quem disse, mas alguém sábio disse, Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que chamam. E por isso as desculpas que nós poderemos eventualmente levantar e dar verdadeiramente são escusas para abraçarmos o que Deus tem para nós. Porque quando Deus nos chama, Ele não se engana. Não é? Ele não se engana. Não é? Se calhar vocês já foram algumas vezes para algum trabalho, para alguma posição, num emprego, e vocês depois perceberam, não, isto não é para mim. E foram-se embora. Mas quando Deus te chama, Ele sabe muito bem quem tu és. E Jeremias estava a passar este momento. Bem, ainda não chegamos à parte central da minha mensagem, está bem? Mas isto é importante nós falarmos, porque eu acho que também é importante nós percebermos que é isto que Deus está a falar. Há uma citação que eu fiz, não sei quem disse, mas diz, os príncipes terrenos não vão com os seus embaixadores, mas Deus vai com aqueles que Ele envia para a sua proteção. E eu pensei muito nesta frase, porque nenhum homem, nenhum rei, nenhum príncipe, nenhum presidente vai com o seu embaixador, mas Deus vai sempre connosco. Isto é incrível, pensar nisso. Isto é Deus. Jeremias estava a ouvir aquilo, Jeremias estava a ser desafiado por Deus, e chega ao ponto em que Deus o envia. Deus mesmo o vai enviar com autoridade. E disse, então o Senhor estendeu a sua mão, tocou na boca e me disse, ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, no dia de hoje te estabeleço sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruires, para demolires e também para edificares e para plantares. Imaginem a autoridade deste homem. Este homem podia fazer o quê? Basicamente, tudo.
Basicamente, ele tinha autoridade sobre tudo. Porque Deus o estabeleceu com autoridade. Deus o estabelece com autoridade para levantar, mas é curioso, vemos aqui as grandes marcas do castigo de Deus, para arrancares, para derrubares, para destruires, para demolires. Porque verdadeiramente esta era a mensagem mais imediata que Deus tinha para eles. Era uma mensagem de castigo de Deus, de destruição por causa da desobediência aos propósitos de Deus. Mas era muito claro, eu vou-te enviar, Jeremias, mas tu não vais com a tua autoridade, tu vais com a minha autoridade, e eu te vou dar as minhas palavras, vou-te colocar na minha boca. E por isso, é muito interessante, depois no final, no versículo 17 e 19, diz assim, tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e diz tudo quanto eu te mandar, não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe. Porque eis que eu te oponho por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Encontramos claramente aqui um Deus que vai conosco este Deus que se manifesta, este Deus que envia este homem com autoridade, o Deus que nos escolhe, que lida com as nossas limitações e desculpas, também é o Deus que vai lidar e que nos vai enviar com a sua autoridade. Claro, nos lembramos as palavras de Jesus aos seus discípulos, quando ele dizia, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sendo prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Ou então, as palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 28, quando ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mesmo Deus que diz, esperai até que sejais revestidos de poder. E mais à frente diz, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Este é o Deus que nos escolhe, que nos capacita e que nos envia. E era aqui que eu queria chegar para falar do que eu quero falar hoje, principalmente. Porque a partir daqui há uma coisa que me surpreende nesta história, que é Deus a falar com Jeremias. Ele faz uma pergunta, diz, o que é que tu vês, Jeremias? Versículo 11. Jeremias, o que é que estás vendo? Jeremias, versículo 13. E pela segunda vez a palavra do Senhor me veio e disse, o que é que estás a ver? Deus pergunta a Jeremias o que é que ele estava a ver. Ele via duas coisas. A primeira delas era uma amendoeira. A amendoeira que é a primeira árvore a despertar a primavera. Quem já subiu o Douro a ver as amendoeiras em flor? Quem já viu o despertar da primavera, que é um espetáculo? Subir o rio, particularmente de comboio, e conseguis ver aqueles montes cheios, todos branquinhos, com as amendoeiras a brotar, anunciando que a primavera estava a chegar. E Deus estava claramente a dizer, assim também, e eu venho para cumprir a minha palavra e trazer o castigo. Mas a segunda imagem que ele tem é o que vês no versículo 13, é uma panela a ferver, que se inclinava de norte para cá. E claramente isto era usado naquela altura para cozer alimentos, mas também para lavar roupa. Em Portugal também se fazia isto antes, quando se aquecia água para lavar a roupa suja. Não é? Agora lava-se com a língua. Não é? Mas Deus estava a querer purificar aquela nação. E por isso esta visão é muito interessante. O que é que tu vês? O que é que tu estás a ver? E Jeremias via aquelas duas imagens, mas havia muito mais do que as duas imagens. Porque uma coisa que nós percebemos com Deus é que não é só o que nós vemos, mas também o que nós não vemos que é importante. Quando pensamos na história de Jeremias capítulo 13, Números capítulo 13, quando Deus envia os espias à terra prometida, o que é que eles viram?
Alguém se pode lembrar? Viram os gigantes. É verdade ou não? Os filhos de Anak. O que é que eles viram mais? Frutos da terra. E até trouxeram os frutos da terra, não é? Comida boa. O que é que eles viram mais? Bem, eles viram muitas coisas, mas a última visão foi que eles eram como... Eles olharam para si próprios como gafanhotos. Né? Mas eles não viram uma coisa. Faltou-lhes ver uma coisa. Faltou-lhes ver Deus. E foi por isso que Josué e Caleb se levantaram e disseram assim: ok, vocês viram tudo isso, e é verdade, eu não estou a negar, é verdade que nós vimos os filhos de Anak, é verdade que nós vimos as muralhas como grandes muralhas de pedra, é verdade que nós também vimos os inimigos de Israel, é verdade, tudo isso que vocês disseram é verdade, mas também nós vimos Deus, nós vimos as promessas de Deus, nós vimos que Deus estaria connosco. E é isso que eu acho que às vezes falta em nós. O que nós vemos é verdade, mas há uma outra visão que vai além daquilo que nós vemos, que é a visão de Deus. Que é a visão que Deus quer que tu e eu vejamos. Que é irmos além daquilo que é visível. Eles não viram Deus, eles não viram as promessas de Deus. E é interessante a palavra no livro de Jó, que diz assim: tens tu porventura olhos de carne, falando de Deus, vês tu como vê o homem? Então, basicamente, o que percebemos, este Deus é um Deus que nos quer e que nos quer fazer trabalhar nesta realidade. Deus não quer que nós sejamos pessoas anuladas ou separadas do mundo, mas Deus é alguém que vai trabalhar connosco a partir desta verdade, que é a realidade que nós estamos. Lembrem-se, por exemplo, quando Jesus foi e encontrou aquela mulher que curou daquele fluxo de sangue. Viu um homem ao seu encontro. Quem era ele? Jairo. E o que é que Jesus disse a Jairo? A tua filha está curada. Mas a filha estava curada. Naquela altura. Ainda não estava. Mas ele viu a cura daquela menina. E ele acreditou que algo acontecia. Ele sabia, até que é curioso, quando ele chega e diz que ela estava a dormir, toda a gente começa a rir ali. E era verdade que ela estava a dormir? Não, ela estava a morrer. Jesus sabia que ela estava a morrer. Mas a partir dali Deus começa a trabalhar. Então, o que tu vês é sempre importante. Mas não é tudo, não é toda a realidade. O que tu vês na tua vida, não é? A Leda está a trabalhar com pessoas aqui na nossa igreja e pessoas que estão a lidar com as suas próprias realidades. Mas o que elas veem é uma parte, mas não é tudo. Há muito que nós não vemos. E quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes, nós depende para onde olhamos, nós vemos alguma coisa, mas não é tudo. Então, o que Deus está basicamente a falar, quando Deus escolhe este homem, Jeremias, e ele está basicamente a dizer, é verdade, o tempo que estás a viver é esse. Mas também outra coisa que nós percebemos é que os tempos em que vivemos são as oportunidades que Deus nos dá a nós. E Deus tinha um momento e um lugar para Jeremias. Aquela era a altura dele. Esta é a nossa altura. Uma altura em que 60% dos portugueses entram em divórcio. 60 em 100 casamentos dão em divórcio. Há vários modelos de famílias hoje, de famílias. Há pelo menos 8 modelos de famílias. Estava a ler acerca disto. É uma grande confusão. Mas eu não sei que família que é. Ou seja, os conceitos de família estão... Vivemos em tempos em que há uma grande incerteza quanto ao futuro. Mas este é o tempo em que tu e eu vivemos. É o tempo em que Deus nos chama a viver. O que é que nós vemos? Vemos incêndios, vemos guerra, vemos dificuldades, vemos lutas. Mas só vemos isso? Minha pergunta é, só vemos isso? E eu gostaria que nós pensássemos em duas coisas agora, para terminarmos. O que não vês é possivelmente mais importante do que aquilo que estás a ver. Eu lembrei-me de uma história significativa na Escritura. A história de Ló e Abraão. O seu sobrinho Ló entrou em conflito, os pastores entraram em conflito, e Abraão
fala com Ló e diz: Ló, escolhe a parte da terra que tu queres. Deu-lhe ele a primazia e disse: olha, procura aqui. Levou para cima de um monte e mostrou a campina do Jordão, verde, bonita. E Ló olhou, e diz a palavra lá em Gênesis capítulo 13, Ló olhou e viu a campina do Jordão. Ló viu os campos verdejantes. Ló viu as oportunidades para os seus rebanhos. Ló viu a oportunidade da riqueza. Ló viu a oportunidade da prosperidade. Ló viu a oportunidade de crescer e de ganhar e de desenvolver a sua prole. Mas Ló não viu uma coisa. Ló não viu Sodoma e Gomorra. Ló não viu onde se ia meter. Ló não viu verdadeiramente o que estaria a comprometer vivendo com aquelas pessoas. Ló não percebeu o quanto ele iria estar a comprometer a sua própria família ao fazer aquela escolha. E se calhar tu e eu também, muitas vezes, vemos as oportunidades que temos diante de nós e as escolhemos assim, sem pensar nas consequências daquilo que Deus vai trazer para nós. Muitas vezes nós entramos em acordos, em parcerias, entramos em casamentos, entramos em relacionamentos, sem perceber o que aquilo vai nos custar. Nós vemos o que é de bom, mas não percebemos o que há de mal. E precisamos abrir os olhos, precisamos de não somente o que vemos, mas também o que não vemos. Às vezes nós comprometemos a nossa vida ao trabalharmos de uma forma desmesurada, sem tempo para descansar, porque precisamos de mais dinheiro e de repente ficamos doentes e temos menos dinheiro. Ou seja, nós precisamos de ser sábios na nossa escolha, nós precisamos de ver além dos nossos olhos, nós precisamos de ver a morte que está no aparente paraíso. E por isso precisamos às vezes trabalhar um pouco, desacelerar, pensar nas escolhas que estamos a fazer. Porquê é que estamos a fazer estas escolhas? Eu penso em que eu estava a falar com a Lera, ela estava a compartilhar um desafio de umas pessoas que ela conheceu, que eu tenho conhecido como pessoas que às vezes casam com pessoas que nem conhecem. A sério, não é? Quanto tempo é preciso para eu conhecer uma pessoa? Eu acho que não há tempo que chega. Não é? Mas pronto, isso é outra história. Eu costumo brincar, não é? Dizendo que demorou tanto tempo a conhecer a minha mulher que eu acho que não quero conhecer outra, não é? Acho que isto é um projeto grande demais para mim. Mas às vezes nós precisamos de olhar para as coisas e perceber o que nós vemos é aquilo, mas há muito mais. O que nós não vemos? O que é que nos vai custar? O que é que nós vamos ter que pagar? O que é que nós vamos perder? Sabe o que é que aconteceu com Ló, não sabe? Ló prosperou financeiramente. Ló foi um homem de autoridade naquela nação. Em Sodoma. Ele era um dos chefes da cidade. Era um homem influente. Mas sabem, o final da vida dele, sabe? Foi por amor a Abraão. Deus mandou anjos para o tirar de lá. E é muito interessante porque os anjos chegaram ali para o tirar e logo não queria ser dali. Logo queria adiar as coisas. Mas a urgência era tão grande que os anjos o arrastaram. Aquela imagem que os anjos como que o arrastaram dali. E ele e as suas filhas e a sua mulher. Mas pelo caminho, a sua mulher deixou o lugar, mas o lugar não a deixou. E lá no meio ela olhou para trás. Pensas que olhar para trás não é simplesmente olhar para trás, é for ficando para trás. Aquilo que ela tinha deixado era mais importante que aquilo que ela não conseguia ver o que Deus tinha de ver. E sabe o que aconteceu com Ló e as suas filhas? É das histórias mais dão mais volta à barriga. Nós conseguimos ler. Né? As duas disseram uma para a outra, disseram assim: olha, o nosso pai já está velho e nós não estamos com gente desta terra, por isso vamos embriagá-lo e vamos deitar com ele. E uma após outra se deitaram com o seu pai e daquela relação incestuosa nasceu dois povos que foram inimigos do povo de Israel. Mas o que é triste e o que eu queria chamar a vossa atenção é o que nós vemos é real, mas há uma outra realidade que tu e eu não estamos a ver.
Nas nossas escolhas, nós precisamos ser sábios, precisamos de escolher quem ouvir, quem buscar conselho. Precisamos de nos cercar de pessoas que nos vão abrir os olhos. Porque às vezes nós estamos tão apaixonados por aquilo que nós não conseguimos pensar no mal que está naquele lugar, no mal que aquela escolha vai trazer à minha vida. Quando tu tens medo de fazer uma pergunta a alguém que tu conheces e que tu gostas, é porque se calhar aquela não é uma boa escolha para ti. Já estás com receio daquilo que a pessoa te vai dizer. Mas a segunda coisa que eu queria ver contigo, nesta parte final, é não subestimes, antes pelo contrário, sobrevaloriza a visão das coisas eternas. Às vezes, a nossa visão da realidade prende-se muito com o que tu e eu vemos aqui. Não quero assustar ninguém, mas alguém vê demónios aqui? Possivelmente não. Agora, vou assustar alguns e vou dizer, possivelmente eles às vezes aparecerão. Ou acham que não? Por que não? Ou seja, há uma realidade espiritual que vai muito além daquilo que tu e eu vemos com os nossos olhos. E a questão é, nós todos estamos a viver o que nós vemos. Há vários episódios na Bíblia que eu poderia escolher. Um deles, naturalmente, é o episódio quando aquele servo de Eliseu não estava a ver. Havia uma nação à sua volta, muitos inimigos à volta de Israel. E Eliseu disse, Senhor, peço-te que abra os seus olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos e ele viu. Ele viu que o mundo estava cheio de carros e de carros de fogo em redor de Eliseu. Ou seja, ele conseguiu ver uma realidade espiritual que ia muito além dos seus olhos físicos, que ia muito além daquilo que ele conseguia enxergar. E há verdades eternas que tu não consegues ver, coisas que vão muito além de ti. O apóstolo Paulo sabia muito bem o perigo que o materialismo traria naqueles dias e nos dias de hoje. O apóstolo Paulo sabia muito bem o quanto o materialismo seria um perigo para todo cristão, porque vai matar aquilo que não se vê. Porque vai matar aquilo que é eterno. Paulo dizia, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Basicamente, o que Paulo percebe é que há uma realidade eterna os quais os nossos olhos não conseguem ver. E tu e eu, na nossa vida, nós sabemos aquilo que nós vemos com os nossos olhos. Nós vivemos de coisas de matéria, de coisas que tocamos, que sentimos, com quem nos cruzamos. Isso é o que para nós é a realidade. Mas há uma realidade que vai muito além. A realidade é a realidade espiritual. É uma realidade da eternidade. E isto é a visão que nós precisamos de ter. Era a visão que Jeremias precisava de ter. É a visão que Deus quer que tu e eu tenhamos também. Nestes dias conturbados em que tu e eu vivemos, temos que ter a visão de sempre. Deus está no trono, a reinar no universo. Temos que ter a mesma visão que as portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja de Jesus. Temos que acreditar que o reino de Deus vai ser estabelecido aqui na terra. Temos que continuar a acreditar que nós continuamos a ser o único sal da terra e a luz do mundo. Não há mais outra hipótese. Ou seja, como Bill Hybels dizia, nós, a igreja local, somos a esperança para o mundo. Nós precisamos de ver isto. Não sei se vem. Não sei se eu vejo algumas vezes. Não sei se os meus olhos estão tão desfocados com a realidade aparente que não consigo ver a realidade que vai muito além. Mas o que é que eu consigo ver? Consigo ver a nossa visão de igreja, que é viver Jesus numa sociedade sem Jesus. O que é isto? Viver Jesus. Viver Jesus é que tu seres o Cristo onde tu estás,
com quem te cruzas. Tu seres o Jesus que se cruza com as pessoas no seu dia-a-dia. Isso é viver Jesus. Viver Jesus é não aceitar menos do que ser Jesus Cristo onde quer que Ele te coloque. Não é aqui na igreja. Onde quer que Ele... Aqui também. É importante aqui também. Mas onde quer que Deus te coloque, tu és chamado a viver Jesus nesta sociedade. O que é que eu consigo ver? Eu consigo ver a nossa missão, uma família de fé autêntica, que serve intencionalmente a sua comunidade e vive levando Cristo a todo o mundo, vivendo em tudo para a glória de Deus. Eu consigo ver isto. Eu consigo ver que é isto que Deus quer fazer através de ti e de mim. É de sermos esta igreja, esta família que vai servir a comunidade, que vai levar Cristo às pessoas, que vai viver em tudo para a glória de Deus. Eu consigo ver isto. Eu consigo ver um grupo de discípulos que ama Jesus acima de tudo e que verdadeiramente se ama e se preocupa. E também com aqueles que não conhecem a Jesus. Eu consigo ver uma comunidade de discípulos que leva a sério o seu compromisso de ser socialmente relevante, emocionalmente autêntico, espiritualmente comprometido com Jesus, que está a levar a sério viver Jesus na sua família e no seu local de trabalho, porque tu e eu somos a esperança para o mundo. Jeremias, ao ouvir aquilo, Jeremias, Deus o chamou. Jeremias disse, Jeremias, tu és o meu escolhido. Eu te escolhi antes, quando estavas no ventre da tua mãe. Eu te chamei e te pus como profeta para as nações. E eu coloco em ti a minha autoridade. E eu te envio também, como Jesus também nos enviou a nós, como ovelhas no meio de lobos. Nos enviou a nós e nos deu autoridade, como seus discípulos, para fazermos discípulos de Jesus. E ao nos enviar, Ele também nos pergunta, o que é que tu vês? O que é que tu vês? Se calhar o que vês é, claro, os teus problemas, se calhar o mês que é mais curto do que o teu dinheiro, mais comprido que o teu dinheiro, não é? Se calhar o que tu vês é a impaciência que se calhar tu estás a ter, em vez de ser mais paciente. Se calhar o que tu vês é... Quem conseguiu dormir muito bem esta semana? É esta impaciência por dormirmos mal e começamos a ver tudo isto e começamos a perceber que verdadeiramente o mundo está de pernas para o ar. Ou seja, se tu tinhas esperança que a Terra fosse realmente um lugar que vai durar muito, muito tempo, como está, não vai durar, gente. Claramente não vai durar. Se só vês isso, eu quero te encorajar a ver muito mais. Primeiro, a perceberes a consequência daquilo que estás, das consequências das decisões que estás a fazer. Eu te encorajo a ver não somente a tua decisão, mas a perceber onde é que isto me vai levar. Para que caminho é que eu estou a ir. Então tu não és só o que tu vês, mas o que tu não vês. Tentas pensar. Não digas logo se verá. Não vais por aí. Procura pensar o que vai acontecer à frente no caminho. Eu acho que é tão importante hoje. É tão importante buscar a sabedoria de Deus. Pode vir da palavra, pode vir do conselho de amigos, pode vir de pessoas sábias que tens à tua volta, que Deus coloca. Procura isso. Antes de fazer más escolhas. Procura deixar que os outros te ajudem a ver aquilo que tu não queres ver. E depois, aprenda a ver o mundo não só naquilo que é aparente, mas naquilo que é eterno. A perceberes aquela palavra daquele homem lá, aquele rico louco, que dizia, vou juntar, vou trabalhar, vou encher os meus celeiros e vou dizer à minha alma, descansa, alma. Louco, esta noite te pedirão a tua alma e tens guardado por isso. E Jesus não é contra a previdência, Jesus é contra a loucura. Nós pensamos que aquilo que nós temos é segurança daquilo que nós não vamos ter. Jesus ensinou muito a previdência, mas não ensinou a loucura de confiarmos naquilo que
onde nós não podemos confiar. E por isso eu quero te encorajar a olhares para esta passagem, em Jeremias capítulo 1, a poderes ler nesta semana e a pedir ao Senhor: Senhor, ajuda-me a ver muito mais do que eu vejo com os meus olhos. Ajuda-me a entender muito mais